Este vai ser o último workshop do Summit, mais um workshop de CQB para Airsoft, ministrado pela equipa Besta. E queremos lembrar também uma coisa, esta é a nossa versão, certamente haverá diferentes, melhores, whatever. Cada pessoa há de ter a sua versão daquilo que é o ideal de jogo, quer que seja de CQB, ok? Como a maior parte de vocês deve saber, CQB é um tipo de jogo um bocadinho diferente do jogo de massa. CQB quer dizer Close Quarters Battle, como nós gostamos de dizer, Close Quarters de Besta. É um tipo de jogo bastante mais dinâmico que o jogo de massa, bastante mais rápido e que tem algum tipo de condicionantes e abordagens diferentes das que levamos para um tipo de jogo em massa. Nomeadamente o facto de ser multidimensional, podemos ser atingidos de ângulos muito diferentes, um bocadinho mais sobre este. Como o Chuminho disse, o CQB é um tipo de cenário multidimensional. O fator de sermos atingidos de vários ângulos, de cima, de baixo, de trás, de frente, o que torna o CQB um tipo de jogo dinâmico, rápido e violento. Violento no sentido de não andarmos à porrada, se bem que às vezes acontece em jogo, infelizmente acontece, mas violento no sentido de criar um xixita bastante pessoal, a questão de o querer entrar no compartimento, o querer limpar, o entrar no edifício, depois a questão de andarmos sempre a sprintar de um lado para o outro, depois também aquela agilidade mental que é preciso termos em CQB, pela questão de estarmos sempre em stress a pensar, ok, de onde é que nós podemos ser atingidos, de onde é que pode vir o próximo inimigo e, portanto, nós no CQB, uma coisa importante é fazermos uma análise então do cenário. E essa análise parte para algumas questões que nós podemos fazer a nós próprios quando nos paramos então com a área edificada. E uma das perguntas que pessoalmente eu incentivo sempre o pessoal a fazer é a principal, é de onde é que eu posso ser atingido? E a partir daqui é que nós vamos construir o resto da nossa progressão. Portanto, aqui é a parte da tática. Como eu disse, aquelas perguntas todas são importantes e que vocês devem fazer. Depois, jogando em equipa, e é sempre a parte mais importante, é aquilo que a gente faz, é jogar muito em equipa, é a forma como progredimos. Devemos sempre preferir progredir encostados a uma parede de um edifício, porque de forma a limitarmos os ângulos não podemos ser atingidos. Isso não sei se vocês têm noção, a zona mais segura de uma área edificada é sempre dentro do próprio edifício em si. Ou seja, por exemplo, dentro de um compartimento supostamente é um sítio seguro, entre aspas, porquê? Porque conseguimos limitar os ângulos não podemos ser atingidos. Um compartimento em quê? Com janelas, uma porta, um compartimento normal é assim. Portanto, ao colocarmos elementos a fazer segurança para essas janelas ou portas, conseguimos então garantir a segurança de nós próprios. Então, o que é importante também reter é zonas perigosas dentro dos edifícios que elas existem, corredores. Uma das zonas mais perigosas, evitar ao máximo. Porquê? Porque normalmente é um sítio estreito, onde a equipa vai ter que afunilar para conseguir progredir, e um corredor é caracterizado por quê? Ter vários compartimentos ou janelas ao longo desse corredor, e torna-se muito perigoso porque a equipa está ali bastante compactada, uma granada, pode estar um adversário ao fundo do corredor a disparar e conseguir eliminar dois ou três elementos da nossa equipa. E escadas, outra zona perigosa, porque normalmente a subir escadas vamos ter sempre a desvantagem se tivermos alguém de cima, porque normalmente quem está de cima para baixo tem sempre a vantagem sobre nós. Realistas, se estivermos no topo das escadas e se tiver alguém a subir, vai ser muito fácil eliminar. Só se cá de baixo, lançarmos não sei quantas granadas, etc. O treino, para mim, das partes mais fundamentais do Airsoft e para quem joga equipa. Porquê? E seja até de forma individual. Porque o treino vai fazer com que a gente ganhe automatismos, memória muscular, procedimentos. E, por exemplo, de forma individual, nós podemos treinar, por exemplo, ter um alvo, treinar tiro reativo, tiro dinâmico, troca de carregadores. E uma coisa é verdade, o equipamento é quase comum a todos nós. Todos nós temos um colete, uma AEG, uma pistola, mas se calhar, se vocês tiverem um bocadinho mais de treino e eu não ter, vão ter mais sucesso. Eu e tu ficamos sem bebês no carregador. Eu, como se calhar tenho pouco treino, demoro 3 segundos a fazer uma troca, tu se calhar demoras só porque treinas bastante e consegues eliminar
primeiro que eu, dar aquele espírito, porque o treino também serve para isso, não é só para criarmos aqueles automatismos, mas também cria espírito de equipa, o pessoal estar a falar, ok, agora vamos fazer uma pausazinha, o pessoal vai falar e criar ali uma lata de criar ali um certo espírito de equipa entre todos. Por isso, o treino, há muitas coisas que vocês podem fazer e vocês podem ir à net pesquisar e há muitos exercícios, mas uma coisa que vocês terem atenção é, vocês vão ver treinos de armamento real, aqueles exercícios, aqueles tiros, vocês têm que, depois cabe a vocês, e se vocês forem líderes de uma equipa ou darem os treinos numa equipa, vocês têm que saber o que é que se adapta e o que é que não se adapta. O conseguir dobrar as esquinas, o usar o ombro esquerdo, o ombro direito, porque é uma grande vantagem que nós temos no Airsoft, é o facto de não termos o coice. Portanto, por exemplo, nós quando abordamos uma esquina, eu sou destro, por exemplo, eu abordo uma esquina por este lado, sim senhor, uso aqui a minha mão dominante. Mas se eu tenho uma esquina, se abordo a esquina pelo lado esquerdo, eu posso perfeitamente trocar de ombro. E não há coice nenhum. Ou seja, aquela memória muscular que o pessoal com o armamento real faz, aqui não é necessário. E vocês acabam por ter muito mais o corpo tapado. Quantos de nós é que já não vimos pessoal que quando aborda as esquinas pelo lado esquerdo não se mostra todo, né? E está completamente exposto? E depois é eliminado mais cedo. E são estes pequenos pormenores que às vezes podem fazer com que a gente fique em jogo durante mais tempo. Um modo de jogo que os Besta criaram, que é o No Mercy, que tem tido, é algo polémico, não é aceito por todos, porque contraria uma regra que existia desde o Airsoft apareceu cá em Portugal, que é a regra da rendição. E nós vamos explicar, nomeadamente o Hugo, um dos porquês de termos optado por este modo em detrimento. O No Mercy teve como base o seguinte: primeiro, dar mais realismo ao jogo, porque tem que ser atingido por BB ou eliminado por Silent Kill com faca de plástico. Promover um bocado mais daquilo que o Carlos estava a dizer, que é o jogo de equipa, que é uma coisa importante, porque certamente quem treina e quem joga em equipa vai tirar muito mais partido disso, também é uma realidade. E essencialmente, que é o uso do equipamento, ok? Nós quando pensámos em criar o No Mercy, uma das coisas é usar a pistola. Para quem já foi algum dos nossos campos, sabe que dentro das áreas edificadas só é possível usar a pistola. Neste caso, o shotgun para quem vai. Porque muita gente agarra, só tem AEG, acaba por não comprar a pistola, que é uma ferramenta boa para o jogo, porque conseguem fazer umas abordagens muito mais curtas do que terem uma AEG, por exemplo. Não é? E em relação a isto há equipas que acabam por abolir, vale qualquer réplica, podem utilizar o que quiserem nos campos deles. Nós não pensámos, não quisemos fazer assim por estes três princípios, principalmente. Há quem diga que isso acabou com as discussões de rendição, ou quer que seja, porque sejamos honestos, nem toda a gente sabe o que é 5 metros, nem toda a gente sabe o que é fair play, nem toda a gente sabe muitas outras coisas, porque nós chegarmos entre amigos, é muito fácil, criando regras nós acabamos por defender as pessoas todas umas das outras, que é uma realidade. Agora, uma das coisas que nós pedimos sempre, e uma coisa que nós também treinamos muito, para além do uso do equipamento, ainda ontem o Charlie treinou lá em baixo, a questão do esforço, do disparar, do músculo mental, são coisas que nós também fazemos, é a questão do acertar. Sejamos honestos, nós já fizemos eventos, ali no Covil, em Sacavém, que era necessário disparar para alvos. Nós sabemos que há muita gente que acusa imortais, crentes, o que quer que seja. Uma das realidades é que lá os alvos não se mexiam. Eram silhuetas em chapa e não faziam barulho. Ok? Portanto, isto disparar com vento, com réplicas, como o Tiago explicou de manhã, para quem cá esteve, as réplicas nem sempre têm a mesma performance, podem baixar, têm diminuição de FPS, umas estão melhor preparadas, outras não estão. Pronto, basicamente é... Nós incentivamos também ao pessoal que venha experimentar, porque ainda existe muita gente que diz mal e nunca experimentou. E é mau. Okay? Isto é como aqueles miúdos que dizem que não gostam de brócolis e nunca provaram, não é? E há espaço para todos na nossa comunidade. E nós próprios, Besta, fazemos os nossos jogos sem distância, mas vamos a muitos eventos que têm a distância. Porque, atenção, a distância não é uma coisa má. O problema é que as pessoas não sabem aplicá-la de forma correta.
É por aquela questão da distância, 5 metros para ti não é o mesmo para mim. Quantos de nós é que já não fomos, se calhar, rendidos a 7, 8 ou 9 metros? Não é? O problema é que o pessoal não a sabe aplicar às vezes como deve ser. E é por isso que nós queremos que o pessoal queira vir experimentar para depois realmente dizer, pá, gostei ou não gostei. Mas pronto, podem dizer que não gostaram, mas ao menos foram experimentar. Uma coisa também importante, que provavelmente a toda a gente também já aconteceu, é ir um jogo com distância, não é? E levar já mesmo um tiro a 1 metro, ou 10 centímetros, ou whatever. Não é? Vamos para um jogo, nós não só vamos acertar, também vão acertar em nós. Eu até me ri, pá, claro que senti o tiro, não é? Pá, mas até me ri porque quer dizer, com uma área tão grande, com um colete, consegui-me acertar no braço. E eu estava parado, é que eu nem me estava a mexer. Mesmo antes de fazermos isto, já havia disparos a curta distância e já vi pessoas a magoar pessoas. Agora, como houve um nome, as pessoas tendencialmente gostam de dizer aplicou uma regra no Mercy. Não. Alguém deu um tiro a curta distância, porque isto já existe há muitos anos. É uma coisa que é uma realidade que eu acho que vocês todos, ou pelo menos a quem joga já há algum tempo ou antes de só ouvir falar mais no No Mercy, que isso tenha-vos acontecido certamente. Pela própria natureza do CQB, como é um tipo de jogo muito rápido e dinâmico, não vale a pena irmos para lá carregados de tudo e mais alguma coisa. Eu próprio já pensei mandar o meu equipamento jogar sozinho, porque eu estou um bocadinho pesado e às vezes muito poucas. Portanto, sejam minimalistas naquilo que levem mesmo aquilo que é indispensável. Não esquecer, podes também, a questão do armamento, parte das réplicas, esta parte do equipamento, é sempre algo que o pessoal gosta de caprichar um bocado. Como o Chuminho referiu, o estar leves é importantíssimo. Porquê? Vocês, por exemplo, agora nestes tempos de calor, primeira hora, segunda hora estão frescos, à terceira, quarta ou quinta já querem ir embora. E para quem organiza jogos e tem trabalho a organizar, às vezes é chato ver jogadores, o jogo acaba às 3 e já tem jogadores a ir embora ao meio-dia. Nós muitas vezes vemos isso, não é? Infelizmente acontece. Porquê? Porque ao vocês estarem mais leves, cansam-se menos e vão sempre ter um melhor rendimento durante o jogo. Ou seja, porque na segunda hora vocês ainda conseguem disparar como deve ser, estão ali com os músculos bons e tal, mas depois, se calhar, à quarta hora, calor, cansaço, já mal conseguem levantar a réplica e estão-se for pesada e as coisas já não saem tão bem. Depois já começam a chamar o outro imortal e depois é os crentes, essas coisas todas. É sempre uma coisa a reter, importante. Ter o loadout mais minimalista possível. Passando para aqui o armamento. Deve ser curto, né? Como todos nós sabemos, para conseguir manobrar pelas esquinas, portas, seja o que for, porque CQB é sempre espaços mais curtos. A questão depois das óticas. Também já vi muita gente a usar armas óticas ou lunetas, quero chamar, que ampliam a imagem. Não vale a pena para CQB. A nossa lei já faz com que os tiros já sejam a curta distância, ou que vão a pouca distância. Então em CQB, que realmente é tiros a 30, 35 metros, não vale a pena usar essas meias que eu pedi, está bem? Aconselhamos sempre a usarem o meu tipo Red Dot, EOTech, Aimpoint, depois é a vossa preferência, como quiserem. Depois, outra questão importante é a lanterna. É importante no CQB, às vezes entramos em sítios escuros, podemos estar à procura do objetivo, ou mesmo identificar um adversário ao longe, ou dentro do compartimento, ele pode estar escondido. A lanterna é importante. Depois há outra questão que dizem, onde é que eu coloco a minha lanterna? Lado direito, lado esquerdo, em cima ou em baixo. E porquê? Se calhar muitos vão dizer, não concordo nada com isso. É a opinião que eu tenho. Porquê? Nós fomos abordar uma esquina, tivemos que usar a nossa lanterna, há muitos que usam a lanterna para cegar, entre aspas, o inimigo, ou para identificar o inimigo, ou o adversário, neste caso. Tens uma parede grande, dá para fazer. Se eu for abordar a esquina pelo meu lado mais forte, ou seja, tentando expor o mínimo possível a minha silhueta, eu consigo usar a minha lanterna. Não é? A minha lanterna, realmente, eu consigo ter o tapa-chamas aqui, a bebê dá para sair. Agora, vou abordar a esquina pelo meu lado mais fraco. Quero me esconder, quero usar a minha lanterna e não consigo. Tenham sempre atenção que é, construam depois à volta da vossa pega, não é? E eu, aqui, o que é que eu preferi? Por exemplo, aqui na minha réplica, eu preferi ter aqui o botão em cima. Para quê? Para poder utilizar com as duas mãos, está bem? Foi uma solução que eu arranjei para aqui para a situação. Se bem que eu sei que isto aqui não é ideal, mas depois como eu tenho uma arma com um relo um bocadinho curto,
e quer ter na mesma as miras mecânicas, que às vezes a ótica pode falhar, não é? Eu preferi então pôr a lanterna aqui de lado, para depois ter espaço para ter aqui as minhas miras mecânicas. Portanto, por exemplo, eu para a solução da lanterna, gosto aqui desta que o B01 tem, é das poucas boas que ele tem. Aqui estas spec boxes são boas, estes têm packs, que têm a lanterna incluída, que ele na mesma consegue fazer a pega de um lado ao do outro, como vocês podem ver. Ele está aqui, tem baixo da parede. Tem aqui o tapa-chamas que consegue usar a lanterna. Tem o tapa-chamas aqui que consegue usar a mesma lanterna. Ok, desculpa. Ou seja, esta é uma boa solução para vocês, para aquilo que eu digo que é bom ter a lanterna numa zona central. Ou aqui em cima ou aqui em baixo. Usar um loadout, que é sempre o capacete, o colete, o cinto. Ou o cinturão, que eu chamo. O capacete é importante, de certa forma, porquê? Para proteção. Pronto, por assim dizer. Nós jogamos muitas vezes em sítios abandonados, sítios que às vezes podem ter um ferro a sair, etc. Jogamos em fábricas e o capacete, eu falo por mim, a mim já me safou algumas vezes, não sei se a vocês já safou, bater assim com a cabeça, alajar-me, me alajar mais, não é? Há quem diga que o capacete é desconfortável, é mau, ok, é verdade, pode ser um bocadinho, aquece um bocado a cabeça, pronto, mas o que é que vocês podem fazer? Upgrades simples, como por exemplo, podem colocar esponjas dentro dos vossos capacetes, há kits que vocês podem comprar, tornam o capacete mais confortável, sistemas de retenção mais confortáveis também, que existem à venda, há capacetes que já os trazem, outros não, mas o capacete é ideal para a questão da proteção. Depois, o colete, como o Chuminho falou, minimalista, está bem? Podemos ver aqui o sistema de bolsas do Dani, ele tem estes porta-carregadores de retenção elástica, que é muito simples, é só fazer isto e ele está cá, ele está cá fora, ok? Às vezes o pessoal está com aquelas abas, torna-se um bocado mais complicado. Eu sei que há pessoal que gosta, porque às vezes sente que o carregador está mais seguro. Por exemplo, para vocês fazerem uma troca de carregadores, eu agora neste momento para fazer a troca tinha que fazer isto e tinha que fazer isto. O Dani basta só fazer isto. Ou seja, ele troca em X segundos, eu troco em mais, ok? Essa é uma questão que vocês devem sempre ter. É a questão dos porta-carregadores e são as bolsas que às vezes nos dão mais dor de cabeça quando queremos comprar. Outra coisa que vocês também podem usar são inserts em Kydex, ok? Estes coletes que têm esta zona, chamado Kangaroo Pouch, ou queiram chamar, Kydex é a mesma coisa. Também isso não é só para as pistolas, também dá para os porta-carregadores. Uma boa solução. Ou seja, isto é tudo. Sistemas de forma a que consigamos ser rápidos. Como nós dissemos no início, o CQB é um sistema de jogo rápido, é um sistema de jogo muito dinâmico. Logo, o nosso equipamento também tem que ser dinâmico. Aqui o lado do vosso colete deve estar sem nada, ok? Para o saco da vossa pistola ser o mais limpo possível, está bem? Há pessoal que gosta de ter bolsas aqui embaixo, esta mesmo assim está aqui um bocadinho mal, mas pronto, é o que a gente tem. O coolder em Kydex, mais uma vez, bastante rápido, é só sacar para fora. Tem outro tipo de porta-carregador, de holders. Tem este que é universal, basta carregar aqui no botãozinho que ele sai. Também é um tipo de holder muito rápido. Se vocês quiserem saber mais, isto é um porta-carregadores da Warrior. Tem aqueles que têm o sistema Serpa da Black Hawk. Eu gosto de fazer sempre referência e é uma coisa que o pessoal às vezes não se lembra, é as óticas, a afinação. Muitos de nós usamos réplicas, não usamos EOTechs verdadeiros, não é? Alguns usam, mas o preço é bastante elevado. Tenham sempre em mente que isto são réplicas, não são miras reais. Ou seja, há réplicas de boa qualidade, mas a maior parte que a gente compra são miras que desafinam. Há umas que basta correrem, basta ela que ir ao chão, mesmo que seja pouco, ou colocarem ou transportarem numa mala só de tecido, sem esponja, e basta para isso desafinar a vossa réplica. O equipamento do treino também está a parte da afinação, que é muito importante, está bem? Porque às vezes, e eu já vi, fizemos um evento, o da Source, para quem foi lá ou para quem viu o vídeo, pronto, seja como for, tínhamos lá uma pista com esses alvos e havia pessoal que chegava lá, mas eu nem sequer tenho pilha no meu Red Dot. Pronto. E é uma coisa que nós, nos bestas, estamos constantemente a fazer e é logo meio caminho andado para vocês começarem a acertar mais. É uma coisa simples como afinarem a vossa réplica. É facílimo, ponham um cartão a uma distância média de
sei lá, 30 metros ou 25 metros, ponham uma marca ao centro, pá, ponham lá um gajo a apontar onde elas batem e vocês vão fazendo afinações, apoiados numa mesa, seja no que for, de forma a estarem estáveis e a fazer o tiro, um a um, e depois a fazer os ajustes. O homem que está lá pode dizer mais para a esquerda, mais para a direita, mais para baixo, e vocês ajustam. E vão ver, que vocês começam logo a acertar muito mais em jogo, está bem? Queimado. Recomendamos sim que as pessoas utilizem aquilo com que se sentirem confortáveis, que seja um fardamento que lhes, não a questão do padrão, mas a roupa que usam, que lhes permita rapidez, que não seja uma roupa apertada, que lhes dê mobilidade. A questão do fardamento em CQB o pessoal às vezes pergunta qual é que é o melhor padrão, qual é que é a melhor cor. Eu vou ser sincero, e é um bocado da minha opinião, é assim, a camuflagem como é que resulta? O olho do ser humano é muito bom reconhecer padrões. Nós somos bons nisso, o ser humano. E nós no mato conseguimos esconder bem, porquê? Porque é muito irregular o mato, tem arbustos, tem as árvores, folhas, ou seja, não são formas perfeitas e a natureza não cria formas perfeitas. E é muito mais fácil nós, por exemplo, com este camuflado como está aqui do estômago, consegue-se camuflar perfeitamente no mato sem problema, porque tem as variações de cor, de luz, no mato existem as variações de luz, de cor, de sombras, não é? Ou seja, os camuflados realmente entram em ação e fazem a diferença. No CQB não, porque é assim, que fardamento é que vocês têm que resulta contra uma parede branca, por exemplo? Nenhum, não é? Porque assim, o que eu vos aconselho é, antes de irem para o jogo, vocês já conhecerem o campo, e normalmente acontece que nós jogamos em sítios abandonados, por assim dizer, e em que a vegetação cresce. Às vezes há focos de vegetação, pronto, árvores, arbustos. O que eu aconselho é, levem um camuflado que resulte com essa vegetação, está bem? Porque realmente usar a calça cinzenta, como muitos gostam de usar, ou o preto, nunca vai resultar se vocês estiverem expostos numa parede. Dentro do compartimento, dentro do edifício, ainda é com o outro, podem utilizar a sombra. Mas um padrão em si não há nenhum que seja eficaz, está bem? Claro que devem usar uma cor tática, não é usar em rosa choque ou amarelo fluorescente, não é? Se bem que as coronhas tratam disso. Ou seja, analisem o campo onde vocês vão jogar e realmente aproveitem os focos de vegetação que lá houver, para depois conseguirem fazer transições. Por exemplo, ok, estou aqui escondido, consigo se calhar ir buscar ali um adversário, consigo aproveitar este foco de vegetação para progredir para aquele edifício. Por isso, fardamento, camufladozinho que resulte que a vegetação está em volta. Para aqueles que nos conhecem e para quem não nos conhece, nós começamos sempre com algum planeamento. Primeiro, as pessoas têm que ter campos e aqui vem um bocado a segurança. A primeira coisa que acho que toda a gente deve ter em mente é, primeiro parte da organização, que é verificar tudo o que é zonas perigosas, sinalizar, cortar, e quem vai participar ter a perfeita noção de que pode haver um sítio que já não esteja identificado, pode haver um sítio perigoso, que as pessoas devem de avisar a organização e terem muito cuidado com a adrenalina que estão a jogar, porque há muita gente a magoar-se. Okay? Isso é um fator principal. Uma coisa importante que, infelizmente, acontece muito pouco em Portugal, é que ninguém lê nada dos eventos. Todas as organizações esmeram-se a tentar escrever um texto que seja perceptível para toda a gente, e o que acontece é que ninguém lá vai ler nada. Depois, no dia do briefing, estão a perguntar até o respawn, até os objetivos, até e que horas é que começa, até que horas é que acaba, até e qual é que é o objetivo. Quer dizer, por exemplo, nós no nosso caso, quando pensamos em organizar um evento, num dos nossos campos, o que é que nós fazemos? Vamos pensar, vamos rever o que é em termos de segurança, vamos ver o que é, onde é que vamos colocar os objetivos e o respawn, sempre com o intuito que seja um jogo dinâmico e divertido, ok? Nós temos que pensar uma coisa muito importante, toda a gente gosta de equipar, de estar bem, de estar bonitos, uns melhor, outros pior, mas isto é airsoft e toda a gente se quer divertir, toda a gente sem exceção. E a segurança e proporcionar a nossa diversão e não estragar a diversão dos outros é muito, mas muito importante, ok? Por isso é que as organizações fazem regras, criam regras, quem quer saber. Portanto, isto é um facto muito importante, porque as organizações pensam na segurança no jogo, quantos jogadores vão meter para aquele tipo de jogo. Nós, no nosso caso, em Sacavém, para quem já lá foi, portanto, fazemos jogos para 80, como para 100, como para 140, pronto. Varia sempre o número de pessoas
para que a fluidez do jogo e a diversão seja o fator principal para quem vai jogar. Ok? As organizações agradecem. Basicamente é isso. Nós apelamos sempre, e acho que toda a gente o deve fazer e ter esse cuidado, de ler tudo o que as organizações escrevem. É muito importante. Se virem que alguma coisa está mal ou que pode suscitar dúvidas, devem contactar a organização, seja o que for, e principalmente não fazer nada que não esteja contemplado nas regras e conhecidos. É de que temos que aproveitar quem ainda perde tempo e dinheiro a organizar eventos, porque se as pessoas tendencionalmente continuarem com alguns comportamentos menos próprios, as organizações cansam-se. E depois vou-vos dizer uma coisa, só vai perder a comunidade no geral. Toda a gente perde, porque as pessoas desistem. Não é? Acho que isso é um fator muito importante que toda a gente tem que ter em mente, porque as pessoas cansam-se ao longo do tempo de organizar eventos e as pessoas não fazerem o mínimo, que é chegar, ler, cumprir, divertir-se. Há táticas, há treinos, há tudo. Nós, como equipa, não somos perfeitos, treinamos, fazemos coisas se calhar diferentes. Já tem uma equipa de uma maneira, fazem outra, vocês provavelmente fazem outras. Há uns dias que corre melhor, às vezes a tática não resulta, porque há um doido qualquer que joga de uma maneira tipo Call of Duty e consegue eliminar todos. Acontece, não é? Ninguém está livre disso, mas essencialmente é o respeito que toda a gente tem que ter com quem perde tempo e dinheiro. E as pessoas não pensarem, por exemplo, vão ao nosso jogo e pagaram 1, 2 ou 3 euros e dizem assim, eu paguei, vou fazer o que me apetece. Meus amigos, o dinheiro não é tudo na vida. Ok? Porque aquilo não paga nada, nem 1/3 do trabalho que se teve e do tempo e do dinheiro que se investiu. Acho que as pessoas têm que, não estou a dizer que seja o vosso caso, a agressividade, as pessoas tendencionalmente passam uma situação que nem sequer querem perceber aquilo que a outra pessoa está a dizer, e numa história há sempre 2 versões, e às vezes há 3, porque houve outro que viu e percebeu tudo o que se passou. Ok? É ter calma, não ser mal educado, não falar com outra pessoa de forma agressiva. Quem não estiver bem, mais vale não ir aos jogos. Se dormiu pouco, mais vale não aparecer, porque vai irritado. E nos jogos, no check-in, não há lá psicólogos, não há ninguém para avaliar o estado das pessoas, se estão melhor ou pior em condições para poder jogar. Não é? Temos que respeitar toda a gente e basicamente é isso.